Bom, pessoal, logo após o abate, então, nós vamos ter ali na carne o início das transformações, tá? Das transformações bioquímicas que vão ocorrer. Então, nós vamos transformar o músculo, né, do animal em carne. Nós só consideramos carne, né, após esse conjunto de reações, tá? Antes disso, nós consideramos músculo e não carne, tá? Então, a etapa que vai, né, identificar essas reações bioquímicas é o rigor mortis ou rigor cadavérico, tá? Então, esse rigor mortis é aquele conjunto de reações bioquímicas, tá? Que vão ocorrer ali no animal, no músculo, né? Simultaneamente, né, logo após o abate. Então, isso vai depender do tratamento que é dado ao animal antes dele ser abatido, isso vai interferir, tá? O estresse do animal interfere nessas reações, ok? E também isso vai depender das reações, das técnicas de armazenamento que são utilizadas pós-morte, tá? Todas essas reações são responsáveis pelas características sensoriais da carne, tá? Então, isso, dependendo dessas reações, eu vou ter uma carne mais macia, menos macia, tá? Isso vai interferir na textura, na coloração da carne, ok? O rigor mortis, ele vai ocorrer algumas horas após o abate. Nós veremos mais detalhadamente, tá? Sobre esse processo. No início, né, a carcaça do animal, o músculo é rígido, né? E ele vai retomar a sua maciez ali de 5 a 20 horas, né? Dependendo do tamanho do animal, né? Dependendo ali do rompimento, né? Que vai ocorrer nas fibras musculares. Então, no momento, né? Logo que o animal é abatido, a carcaça vai ficar rígida, de 5 a 20 horas ela vai começar a ficar mais macia por conta desse rompimento das fibras, tá? Então, essas fibras musculares vão se rompendo, vai aumentando a acidez do meio, né, que é provocada pela ação do ácido lático. Antes deste abate, né, antes de ocorrer tudo isso, por que que a gente fala que o estresse do animal, né, o tratamento que é dado ao animal antes vai interferir na carne? Por quê? Quando esses animais são transportados, né, ou estão ali no momento pré-abate, né, eles devem ficar em uma condição adequada, tranquila, sem cansaço exagerado, né, sem estresse exagerado. Por quê? Tudo isso vai comprometer a qualidade da carne após abate, né? Como vai ocorrer então, gente, essa transformação do músculo em carne? Logo após o abate, né? O músculo ele vai passar ali por 3 fases distintas: o pré-rigor mortis, né? O rigor mortis e o pós-rigor. Essas 3 fases vão caracterizar, né, toda essa transformação do músculo em carne. Inicialmente, gente, na etapa de pré-rigor, né, antes que o rigor mortis ocorra propriamente dito, né, ainda não há ATP ativado. O que é ATP? É aquela molécula que vai fornecer energia para as transformações bioquímicas, tá? Então, eu não tenho ainda a liberação de ATP e eu não tenho também contração muscular, tá? Então, o músculo ali vai ser extensível, elástico e a carne é macia, tá? Geralmente, essa fase de pré-rigor tem ali uma duração que vai variar de 1 a 20 horas. Então, não tem como a gente falar, serão 5 horas, serão 6 horas. Isso vai depender de vários fatores, tá? Principalmente ali das reservas de glicogênio, de creatina fosfato, né, que são utilizadas ali nessas reações bioquímicas. E também isso vai depender da temperatura do músculo, tá? Dependendo, gente, do tipo de espécie que eu tenho ali também, né? O pH inicial da carne vai estar ali entre 5,9 e 7,4. Isso também depende, né? Vocês podem observar que é uma variabilidade muito grande de pH, porque isso vai depender do tipo de animal, do tipo, né? Do porte do animal, tudo mais, raça, enfim, tudo isso interfere, tudo isso é importante, tá? Beleza. Essa é a fase do pré-rigor, né?
Após o pré-rigor, né, vai se iniciar a fase do rigor mortis, né? Geralmente, a etapa do rigor mortis, ela tem aí uma variabilidade também de tempo. A gente não consegue generalizar, isso vai depender do tipo de carne também, tá? Geralmente ali, nos bovinos, o rigor mortis vai durar de 6 a 12 horas, né? Como eu disse, depende do porte do animal e tudo mais. Mas basicamente ali entre 6 e 8 horas. Nas carnes de carneiro, nós vamos ter também uma variação de 6 a 12 horas. Nos suínos, nós temos ali um rigor mortis bem mais rápido, né? De 1/4 a 3 horas ali, então, basicamente de 15 minutos até 3 horas, né? Então, dependendo também do porte do animal e tudo mais, a gente consegue ter um rigor mortis bem mais rápido nos suínos, tá? Na carne de peru, menos que 1 hora. Na carne de frango, meia hora. E na carne de peixe também, menos que 1 hora. Então, basicamente ali, as carnes que nós temos um período, né, de rigor mortis maior é nos bovinos e nos carneiros ali, né? Suíno, um tempo médio, né? Frango, peru e peixe, nós temos um rigor mortis bem mais rápido, tá? Gente, o rigor mortis vai depender, né? Como eu falei, da raça do animal, do porte do animal. Isso aí não tem como a gente estar generalizando aqui, vai depender das espécies e tudo mais. E também vai depender diretamente do tratamento do animal no pré-abate, tá? Então, todo o estresse causado no animal ali, no momento do pré-abate, vai gerar um maior consumo de reservas de glicogênio. E isso vai depender também da alimentação. Então, no tratamento pré-abate, as aves têm que ser abatidas em jejum, tá? O resfriamento também é importante no rigor mortis, tá? Então, a redução da temperatura ali dos músculos, ela vai retardar o desenvolvimento do rigor mortis. Então, é ideal que se utilize temperaturas maiores que 10 graus Celsius para a gente ter esse processo, né, essas transformações todas, para que todas essas transformações ocorram da forma correta. Bom, gente, e a fase, né, pós-rigor, né, ela vai ocorrer ali após as reações bioquímicas que ocorreram ali na carne, transformando-se então, né, o músculo em carne. Então, no pós-rigor, eu posso dizer que foi completa, né, a minha transformação. Então, após de 16 a 20 horas em média de rigor mortis, né, ocorre o fenômeno de extensão ou descontração muscular. Então, isso vai acontecer quando a resolução do rigor mortis estiver completa. Então, de 16 a 20 horas eu vou ter a resolução completa. Então, vai acabar o ATP, que é a fonte de energia, a estrutura miofibrilar da carne vai começar a degradar, né? Vamos ter as pontes actinomiosina desfeitas, então a carne vai começar a ficar mais macia, tá? O que é importante nesta fase, gente? As enzimas proteolíticas ali, que são responsáveis pela quebra das proteínas da carne, né? Principalmente a catepsina, ela é liberada pelo lisossomo devido ao abaixamento do pH, né? Então, essas catepsinas, elas vão hidrolisar esse complexo actimiosina, tá? E vão contribuir ali para a maciez da carne. Então, durante todo esse processo, essas enzimas estão trabalhando ali e após 20 horas, ali de 16 a 20 horas, essas enzimas vão conseguir hidrolisar, então elas vão quebrar essas ligações muito fortes que estão fazendo com que esse músculo fique rígido, né? E eu vou ter então a minha carne macia, né? Amaciada. Bom, o valor final do pH da carne vai influenciar muito na conservação, nas propriedades tecnológicas, tá? Porque o ideal é que essa carne ela tenha uma acidificação entre 5,4 de pH entre 5,4 e 5,8. O que isso vai interferir na carne, gente? Porque é importante a gente saber, né, o do pH. Quando a gente fala, o animal não pode passar por um estresse muito grande antes do abate e tudo mais. Gente, o estresse que o animal sofre antes do abate vai interferir diretamente na qualidade da carne, tá? Então, quando eu tenho aí uma queda
muito rápida de pH pós-morte, né, da carne do animal, a carne vai se tornar defeituosa. Existem dois tipos de defeitos comuns em carne, tá? Então, são as carnes PSE e carnes DFD. Basicamente, gente, esses dois tipos de defeitos são provenientes aí de estresse pré-abate, tá? Então, níveis aí diferenciados de estresse vão produzir carnes PSE e carnes DFD. Por isso, né, que a gente tem que ter esse cuidado aí, né, com esse pH. Né, cuidado com o animal para que o pH da carne fique nessa faixa entre 5,4 e 5,8, né, no final de todo o processo. Bom, o que serão as carnes PSE? São as carnes Pale Soft Exudative, né? O que significa isso? São carnes que têm uma coloração pálida, uma textura bem mole e um aspecto exudativo, ou seja, ela, né, é muito... tem muita quantidade, né, de água, ela libera muita quantidade de água, como a gente pode ver aqui nessa foto, né? Uma carne PSE. A gente já vai avaliar os três tipos. A carne PSE, então, né, ela tem essa coloração mais clara, ela representa esse espectro, então ela libera muita água, né, porque temos formação de carne PSE. Ocorre, né, durante ali o processo de abate, uma intensa decomposição do glicogênio muscular pós-mortem, tá? Então, isso vai elevar muito a concentração de ácido lático e vai reduzir muito rapidamente o pH do produto final, tá? Então, o animal ali na etapa de pré-abate, né, ele sofre, né, se ele sofre um estresse muito intenso, vai ter uma grande liberação de glicogênio, e aí esse glicogênio vai reduzir vai aumentar rapidamente a concentração de ácido lático e o pH vai diminuir. Então, a carne, né, vai apresentar essa coloração. Como impedir, né? Dar um tratamento ideal ali para o animal no pré-abate, ok? Temos também as carnes DFD, gente. As carnes DFD são as carnes Dark, Firm and Dry, tá? Esse tipo de carne, ela apresenta uma coloração escura, tá? Mais escura do que o normal. Um aspecto, uma textura mais firme, então ela é mais dura e mais seca, tá? Por quê? O produto final, ele tem uma baixa concentração de glicogênio muscular, tá? Então, quando a gente compara a DFD com a carne normal, a PSE, essa aqui, ela tem uma baixa concentração de glicogênio. E esse tipo de carne é muito presente, né? Muito comum naqueles animais que passam por um processo muito prolongado de jejum, tá? Esse tipo de carne deve ser descartada. As carnes PSE geralmente são descartadas, algumas, né, em alguns casos podem ser utilizadas ali para a realização de alguns produtos, né, de embutidos, mas em geral essas carnes são descartadas porque elas não possuem, né, características de qualidade ideais. Então nessa foto a gente consegue ver. Temos aqui uma carne PSE, mais pálida, a gente vê aqui a quantidade de líquido, né, proveniente dessa carne. Uma carne normal, né? Uma coloração que deveria ser, né? Que é a correta, um vermelho brilhante. E a quantidade de água, né? Dessa carne. E uma carne TFD, uma carne mais escura, mais seca, né? A gente consegue observar aqui visualmente as diferenças entre esses tipos de carne. Então, a gente consegue perceber, né? Que nessa etapa aí de transformação do músculo em carne, é extremamente importante que se tenha esse cuidado com os animais no pré-abate, né? E tudo isso vai interferir diretamente ali em todos os processos, né? Em toda a resolução do rigor mortis. Então, passando por todas essas etapas, pré-rigor, o rigor e o pós-rigor.